Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estava na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Ontem, com o batismo de Jesus, a igreja entrou no processo do encerramento do tempo de Natal. E agora Jesus, ele começa a missão dele. Nós entramos agora no tempo comum, que é o tempo onde nós vamos refletir sobre toda a atividade de Jesus até a sua morte e ressurreição. Então vamos dizer assim, agora Jesus está adulto. Há umas semanas atrás nós estávamos contemplando ele na manjedoura e nós víamos ele, aquela criança, né? Aquela criança que é Deus. O Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Agora ele está adulto. A carta aos Hebreus, que é uma carta muito bonita, que até hoje não se sabe quem foi o autor, quem escreveu. Muitas vezes tem pessoas que confundem com São Paulo, mas não foi São Paulo. Até agora ainda se está tentando descobrir quem foi que escreveu essa carta aos Hebreus. E ele está dizendo assim, olha, lá no passado, antes de Jesus vir, ele diz, de muitos modos Deus falou. Deus foi falando. Deus falou a nós por meio dos profetas. Aí nós podemos contar Jeremias, Isaías, Abacuque. Nós podemos lembrar também de Moisés, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Dessas diversas formas, Deus foi falando, convidando o homem a retornar para ele. Porque com o pecado de Adão e Eva, o homem deu as costas para Deus e não quis mais saber de Deus. Então agora, Deus ele foi usando essas formas para que o homem pudesse se salvar. E era toda uma preparação que ele estava fazendo para a vinda dele. Aí a carta aos Hebreus está dizendo, diz assim, bem, mas nos últimos dias, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, ele nos falou por meio do Filho. Então agora Deus não usa mais intermediários. É Ele mesmo que fala na pessoa de Jesus. E o que é que Ele fala? O que é que Ele falou e o que é que Ele fala? É o que nós estamos vendo agora no Evangelho, né? Depois que João Batista foi preso, porque João Batista foi aquele que preparou também um povo que fosse disposto para receber Jesus. Então, quando João Batista é morto, então Jesus diz, agora chegou minha hora, agora está na hora de eu começar.
eu preciso agora exercer a minha missão, que é de dar a vida por cada um de nós, concedendo a salvação a nós. E aqui ele começa dizendo, o tempo já se completou. Então vamos olhar lá, desde Abraão, mas eu vou até anteceder, né? Desde quando Adão e Eva, seduzidos pelo diabo, pecaram e assim foram expulsos do paraíso, e assim também nós, por consequência, nós também fomos expulsos do paraíso. Deus começou a preparar um tempo de salvação para todos nós. Então agora, quando Jesus chega, ele diz, olha, o tempo já se completou. O tempo se completou. E o reino de Deus está próximo. Então, eu convido vocês, agora é Jesus dizendo, eu convido vocês a mudarem de vida. E creiam no Evangelho. Mudem de vida, ou seja, se convertam, mudem as atitudes erradas, parem de ofender o Pai, porque se vocês continuarem ofendendo o Pai, isso se chama pecado, vocês não vão poder desfrutar da vida eterna. Então, mudem de vida e creiam na boa nova do Evangelho, que eu ensino agora a vocês. Então agora, Deus, Ele está no meio de nós, e é Ele quem fala, é Ele quem diz, Padre José Augusto, esse caminho que você está, não é o caminho certo. Eu aponto para você o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E para que isso tudo se complete, nesse retorno para você, de nós, agora ampliando para todo mundo, não vai consistir apenas em eu dizer assim, eu quero ser de Deus. Eu vou precisar, e é Jesus falando, né? Eu vou me oferecer em sacrifício na cruz. Eu vou me oferecer ao Pai pela sua redenção, pela nossa redenção. Na verdade é isso que Jesus está falando. Como diz lá na carta de São Paulo, né? O mundo jaz sobre o poder do maligno. Então, o demônio está ainda atuando da mesma forma como ele atuou lá no paraíso. Desviando Adão e Eva do caminho, ele continua atuando. O mundo jaz nas trevas. O homem não quer saber de Deus. O homem abandonou Deus por completo. Então se convertam. Eu estou aqui, eu estou apontando o caminho errado e eu vou me oferecer como sacrifício, porque se eu não me ofereço como sacrifício, como está na carta aos Hebreus falando, não vai ter salvação para o homem. Vejam só, não bastava só o homem mudar de vida. Era preciso que Deus morresse. Para aí sim, a mudança de vida do homem ter sentido. Porque a reconciliação só se daria com a morte dele na cruz. E aí Jesus agora, ele começa a chamar os primeiros discípulos. Né? Olhando assim de relance, né? Parece até uma coisa tão bonita, né? Os discípulos estão ali jogando, pescando e tal. Aí Jesus fala, olha, joga a rede do outro lado. Aí eles chegam, pegam um peixe. Aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, de hoje em diante vocês vão ser pescador de homens. Uma coisa tão bonita, né? Nossa, sigam-me. Aí eles vão e seguem. É muito mais do que essa novelinha, meus irmãos.
Ser pescador de homens significa se doar inteiramente a Deus, numa renúncia completa, para tirar os homens, para tirar as mulheres, para tirar os adolescentes, para tirar as crianças das mãos de Satanás. É muito mais do que você vir para um palco com belos cantores, né? Pessoas de vozes bonitas, porque hoje não se leva em conta também só as vozes bonitas, não. Tem que ser, a pessoa que canta também tem que ser bonitinha, porque você pode ter uma voz bonita, mas sendo feia não vai não. Você vê como é que são as coisas, né? Então, muito mais do que um grupo de pessoas batendo palmas e levantando o braço e louvando a Deus, muito mais do que isso, o que está por trás de todas essas coisas é tirar as pessoas das mãos de Satanás. Porque as pessoas que estão sob o domínio de Satanás, fazendo a vontade de Satanás, elas não herdarão o reino dos céus. O sacrifício de Jesus seria em vão se essas pessoas não mudarem e não se voltarem para Deus. Então, dentro do coração daqueles que são pescadores de almas, é preciso que exista dentro deles um desejo muito grande. Eles precisam sofrer, no sentido assim de se entristecer, porque as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo e não estão se salvando. E elas, diante dessa missão que Deus dá, elas veem que é um compromisso muito sério. Então elas levam uma vida também de santidade. É muito mais do que receber aplausos e batição de palmas. É muito mais do que dizer, nossa, você prega tão bonito, eu gosto de te ouvir. É muito mais do que dizer, eu gosto de te ouvir. É muito mais do que a fama. É muito mais. É salvar filhos de Deus perdidos, que estão no caminho errado e que precisam se voltar para Deus, precisam adorar a Deus, precisam vir na missa sim, precisam participar do santo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, precisam levar uma vida santa. Eu não sei se eu consigo explicar para vocês o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que é isso. E era assim que estava o coração de Jesus. Então, quando Jesus ele começa aqui a pregação, ele já começa a pensar dentro dele, agora eu vou morrer, agora eu vou dar minha vida. Está se aproximando, daqui a 3 anos eu vou me deitar na cruz e vão me matar. Daqui a 3 anos, porque agora começa, né? Então ele começou com os 30 anos, 3 anos depois ele ia morrer. Agora eles vão cuspir na minha cara, vão me abandonar, vão me deixar de lado. Tudo isso para que se voltem para Deus, para que se salvem, para que meu sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício, para que o sacrifício de Jesus oferecido no altar seja aceito. Porque, entre aspas, né, se não fosse aceito pelo Pai, estaríamos fritos, condenados. Então, quando um rapaz é ordenado sacerdote, quando uma freira, ela se consagra a Deus,
Quando um missionário faz os seus compromissos, não é para receber fama, não é para receber aplausos, é para se entregar por amor a Deus. Eu não vou comparar que igual a entrega de Jesus, né? Porque a de Jesus é a entrega total. Ele é o sacrifício oferecido por excelência. Mas é uma vida de sacrifício pela salvação. O sacerdote, ele vê a igreja cheia, mas ele se entristece, porque a igreja deveria estar muito cheia, mais cheia ainda. O sacerdote vê uma pessoa se convertida, mas no fundo ele ainda se entristece, porque teria que ter mais. Esses dias uma moça, ela dizia assim para mim: ah, padre, então a coisa está feia, só poucos estão se salvando. Ela dizia para mim. Porque ela estava com muitas dúvidas, e ali eu fui conversando com ela e fui esclarecendo. Aí ela dizia: ah, padre, então só tem pouquinho que está se salvando. E o pior é que Jesus disse isso também, né? Que a porta é estreita e quão larga é aquela que muitos estão entrando. Aí São Paulo, na carta aos Coríntios, ele traz uma listagem para nós vermos o que é salvar almas, né? Porque ele diz assim, porque quando Jesus disse assim, vocês serão pescadores de homens, nós devemos olhar para o mundo. Olhemos o mundo agora e vejamos como o mundo está. Então, quando você olha o mundo aí fora, você vê as pessoas com cara de santidade. Você vê as pessoas adorando a Deus. Você vê as pessoas procurando praticar o bem. Não, o que é que nós vemos? Um mundo de trevas. Nós estamos tão dentro desse mundo de trevas que nós não conseguimos nem perceber como o mundo jaz nas trevas. Porque tudo está se tornando normal. Até os que se dizem cristãos, eles vivem também como os pagãos. Porque ainda mais que diz, né, que quando você encontra uma pessoa que quer levar uma vida séria, aí diz: nossa, você é muito exagerado, não é bem assim não. Você é muito radical. É assim. Porque a pessoa, ela fica tão diferente do mundo, e os cristãos estão tão envolvidos no mundo, que quando eles encontram uma pessoa que está querendo viver diferente, eles dizem: é muito radical, não é bem assim. São os diferentes. Os santos, aqueles que vivem a santidade e querem procurar viver a santidade, eles são diferentes. Mas os cristãos não querem ser diferentes, eles querem ser igual a todo mundo. Aí São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 20. Aí ele traz uma lista. Ele diz assim: então olhemos o mundo como é que está. Ele fala: os impuros. Olha a impureza como está tão declarada nos tempos de hoje. A impureza está tão impura que nem os cristãos conseguem mais distinguir a impureza da pureza. De tão impuro que está. Aí ele fala: os impuros. Ele fala: os idólatras. Aqui não é essa concepção dos evangélicos de idolatria, né? Que fica dizendo que nós somos idólatras, que os católicos são idólatras. Não é a idolatria do dinheiro. O homem tem o Deus como o dinheiro. O homem tem o Deus como o sexo. A sexualidade virou uma idolatria. Tanto que as pessoas, elas estão tão envolvidas na devassidão, que elas dizem que elas não conseguem sair.
E está aí, você encontra um católico, aquela pessoa tão devota que diz, eu busquei a pornografia. Oh, você não é cristão? E por que você foi buscar pornografia? Ah, pai, você sabe, né? Não, não sei não. Eu não sei não. E por que vive nessa idolatria do corpo? A idolatria do corpo. A adoração ao corpo. Aí ele vai. Os adúlteros. Olha o mundo como é que está. As queixas das mulheres e também dos homens. Ah, meu marido vive adulterando. A mulher falando para mim esses dias. Ah, padre, olha, o meu marido ele só quer saber de outras mulheres. E ela ainda é uma pessoa até assim, firme, né? Mas eu vou rezar por ele porque eu quero que ele se salve. Ela não está preocupada assim com ela no sentido, aquela coisinha toda, ninguém me ama, ninguém me quer, meu marido está me traindo. Não, ela está dizendo, ele está me traindo. É um sem vergonha mesmo. E eu preciso rezar para que ele se converta. Os efeminados. Olha aí, a prática homossexual como está. Já se está até acostumando-se, já está sendo normal para nós cristãos. A coisa está tão assim, a prática já é tão normal, que os jovens de hoje, essas crianças, por exemplo, está ali a Giovana que está ali sentada, está a Heloísa ali, que eu não sei se tem 8 ou 9 anos. A Heloísa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, numa sociedade onde isso está tão normal, que para eles, essas crianças aí vai ser normal no futuro, elas encontrarem homens e mulheres se beijando na rua, e se abraçando. Vá lá na Avenida Paulista para você ver. Entre dentro de um metrô, que você vai ver. E eles ainda provocam para ver se você vai ficar com alguma coisa para dizer que é homofobia e preconceito. Porque eles querem que nós nos acostumemos com esse tipo de prática. Que Deus não quer. Que Deus abomina, que Deus não permite, Deus não quer essa prática. Um homem não deitará com outro homem. Está lá no livro de Levítico, no capítulo 18. Aí os devassos, olha a devassidão como está. Ladrões, à torta e à direita, toda hora tem gente roubando. Os avarentos que seguram o dinheiro para si. Ele coloca os bêbados. Beber não é pecado, mas a embriaguez é. Então, nas nossas casas, pessoas viciadas na bebida. E elas estão pensando que elas estão bem. Não estão bem, não. A bebida não salva, a embriaguez não salva, não. Os difamadores, né? Outra prática normal no tempo de hoje, difamar o outro. Nas redes sociais é só difamação. Os caras têm coragem de entrar na rede social para mostrar o outro, falar mal do outro, e para todo mundo ver ainda. Difamar assim, às escondidas, não, hoje é para difamar mesmo. Você mostra para todo mundo. Assaltantes, olha os assaltos. Pronto, agora terminando. Aí São Paulo termina dizendo isso assim, olha. Eu vos previno, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Se não herda o reino dos céus, vai herdar o reino do inferno. É para isso que Jesus está dizendo hoje. De hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Vai pescar esses homens, os filhos de Deus que estão vivendo, que estão nessa vida.
Está vendo como eu estou dizendo que é muito mais do que aplausos? Ainda mais que hoje pregar o evangelho está dando tanto dinheiro. Tem gente enriquecendo pregando o evangelho. As pessoas já têm até os seus contratantes lá, que agora eu esqueci o nome que dá. A pessoa liga para aquele cara e diz assim: olha, eu queria tal pessoa aqui. Quanto é que você traz ele? Olha, eu estou trazendo por 30 mil. Tá bom, até que você está barato, eu consegui por 50. O cara vai pregar o evangelho. Aí você vê lá o cara, né? Todo bonitinho, falando bonito, todo mundo batendo palmas. Quando ele sai no banco, já caiu lá. No banco, na conta dele já caiu 30 mil, 50 mil, 100 mil. Pelo amor de Deus. Isso não é salvar almas. Isso é perder almas. E já começa pelo contratante e pelo que ganha. E eu termino dizendo, quando Jesus derramou seu sangue na cruz, não caiu do lado dele aonde a lança entrou, e muito menos das mãos e dos pés, não caiu dinheiro não, caiu sangue. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.